Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema que foi proposto, que é a segurança da salvação. E Paulo vai tratar desta matéria de maneira brilhante na sua carta mais robusta, neste maior compêndio de teologia do Novo Testamento, que é a sua carta aos Romanos. O apóstolo Paulo apresenta de início o Evangelho, no capítulo 1, versos 16 a 17. Primeiro mostrando a necessidade de se pregar o Evangelho, e ele faz isso nos versos 14 a 16, dizendo que ele é devedor, que ele está pronto, e que ele não se envergonha. Depois ele fala do poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Depois ele revela a eficácia deste Evangelho, dizendo no verso 17 que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Em seguida ele prova que os homens precisam do Evangelho, porque a partir do capítulo 1, verso 18, ele mostra a corrupção do mundo gentílico, que tendo conhecimento de Deus, não o glorificou como Deus, entrando pelo caminho da idolatria e da imoralidade. Mas no capítulo 2 ele mostra que os moralistas também estão na mesma situação diante de Deus, são indesculpáveis. De igual forma, os judeus que se vangloriavam na lei também são culpados, carecem do Evangelho. E ele fecha esse ciclo no capítulo 3, versículo 23, mostrando que todos pecaram, e quando ele diz todos, ele quer dizer gentios e judeus, moralistas e depravados, todos, sem exceção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo apresenta a gloriosa doutrina da justificação pela fé, pelo sangue de Cristo. Fomos remidos, fomos comprados, fomos justificados. E então no capítulo 4 ele ilustra essa justificação pela fé, mostrando que Abraão foi justificado pela fé. Depois ele retrata no capítulo 5 os frutos dessa justificação: paz em relação ao passado, graça em relação ao presente e glória em relação ao futuro. No capítulo 6 ele nos apresenta a nova vida que temos em Cristo Jesus. No capítulo 7 ele mostra essa grande tensão do homem pecador: o bem que ele quer fazer não pratica, o mal que ele não quer, esse ele faz. Mas no capítulo 8 ele nos apresenta o ápice da verdade cristã do Evangelho, quando ele retrata a obra do Espírito Santo e a segurança da nossa salvação em Cristo. Nos capítulos 9, 10 e 11, ele revela o projeto de Deus para Israel. No capítulo 9, olhando para o passado, para a eleição gloriosa de Deus. O capítulo 10, o presente com a corrupção de Israel. E o capítulo 11, com o futuro de Israel, a restauração deste povo e o projeto final de Deus no resgate deste povo, quando esta nação há de reconhecer Jesus como seu Messias. Nos capítulos 12 a 16, Paulo vai mostrar então a aplicação do Evangelho, que é a sua parte prática, mostrando como é que o Evangelho transforma os nossos relacionamentos. Primeiro, nosso relacionamento com Deus, 12, 1 e 2. Depois, o nosso relacionamento com nós mesmos, capítulo 12, versos 3 a 8. Depois, o nosso relacionamento com os nossos irmãos, a partir do versículo 9. E então, a partir do versículo 17 do capítulo 12, o nosso relacionamento com os nossos inimigos. E em seguida, Paulo mostra o nosso relacionamento com as autoridades constituídas, no capítulo 13. E nos capítulos 14 a 16, o nosso relacionamento com irmãos que pensam diferente de nós. Agora, então, dado esse pequeno panorama desta carta, convido você a olhar comigo o texto lido. E nesse texto, então, Paulo nos dá as colunas, os pilares da nossa segurança, ou seja, da segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. Talvez nenhum assunto traga mais angústia para a alma de alguns crentes do que o medo de perder a salvação.
pessoas que, embora tenham crido no Senhor Jesus Cristo, de forma legítima, têm o selo do Espírito Santo, têm o seu nome escrito no livro da vida, estão seguros em Cristo, mas apesar disso, elas se sentem impossibilitadas de terem segurança da sua salvação, achando que não é possível ter essa segurança, ou que é uma pretensão ter essa segurança, ou que é até uma soberba espiritual achar que possa ter essa segurança. A segurança da salvação não é garantida por nós, mas pelo próprio Deus. Foi Deus quem planejou a nossa salvação, é Deus quem executa a nossa salvação, e é Deus quem nos garante a nossa salvação. Na verdade, é o próprio Deus quem persevera em nos dar a salvação, porque na verdade, nenhum de nós pode ir a Cristo se o Pai não nos trouxer a Cristo, e todo aquele que é trazido a Cristo, Ele o recebe e não lança fora, e aquele que está em Cristo tem a vida eterna. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem deixou isso claro, quando Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, voltando para o texto de Romanos, gostaria que você olhasse comigo 5 declarações do apóstolo Paulo, que nos dão firmeza e garantia de salvação. A primeira delas, no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Quando a Bíblia diz que Deus nos conheceu de antemão, significa que Deus nos amou de antemão. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Antes que Deus criasse o universo, Deus já havia colocado seu amor em você. Não por qualidades que você porventura tivesse, você nem existia ainda historicamente. O amor de Deus tem sua causa nele mesmo, não no objeto amado. Deus amou você incondicionalmente. E aqui a Bíblia diz que Deus predestinou você para você ser parecido com Jesus. Logo, aqueles que são amados por Deus de antemão e são predestinados por Deus, são predestinados não para viverem uma vida em pecado, não para viverem uma vida descuidada, mas para serem conformes à imagem de seu Filho, de tal maneira que Deus predestinou você, não apenas para a glória, mas para ser parecido com o Rei da glória. Segundo lugar, segundo pilar da nossa segurança, está no versículo 30, aos que Deus predestinou. O que significa isso? Significa que a sua salvação não começou com você, começou com Deus. Não começou no tempo, começou na eternidade. Não começou na terra, começou no céu. O Senhor Jesus Cristo deixa isso claro. Não fostes vós quem me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Em outras palavras, não é você quem escolhe a Deus, é Deus quem escolhe você. Quando Deus escolhe você, diz a Bíblia, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. A escolha divina, portanto, é incondicional. Deus não escolheu você porque Deus previu que você ia crer em Jesus. A Bíblia diz que pelo fato de Deus ter escolhido você, você creu em Jesus. Está escrito em Atos 13:48, todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. Deus não escolheu você porque Deus viu que você era santo. Não, Deus escolheu você para você ser santo e irrepreensível. Deus não escolheu você porque Ele viu você, ouviu em você boas obras. Ele escolheu você para as boas obras.
De tal maneira que a escolha divina, a eleição divina, a predestinação divina não é contrária à santidade de vida. Deus escolheu você para você ser santo. Nem a escolha divina impede você de pregar o evangelho com mais entusiasmo. Ao contrário, Deus disse para Paulo lá em Corinto: fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Terceiro pilar da segurança da salvação: primeiro é que Deus amou você de antemão. Segundo é que Deus predestinou você para a salvação. Terceiro, olha comigo o versículo 30, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. O chamado de Deus nós chamamos de vocação, ou graça eficaz. Há dois tipos de chamados, diz a Bíblia: um chamado externo e um chamado interno. Um chamado dirigido aos ouvidos e um chamado dirigido ao coração. Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. No momento em que as ovelhas que não estão ainda no aprisco, e preste bem atenção nisso, muitas pessoas já foram convertidas, estão agregadas à igreja de Cristo, já foram batizadas, já receberam o selo do Espírito Santo, já têm certeza e garantia da vida eterna. Mas Deus tem outras, Jesus tem outras ovelhas que precisam ouvir a sua voz. E qual é a voz do pastor? É o evangelho. E quando estas ovelhas que não estão no aprisco ainda, estão perdidas, mas ao ouvir o evangelho, o Senhor tira a venda dos olhos, tira o tampão dos ouvidos, tira o coração de pedra e dá um coração de carne. E então este é o chamado interno, é o chamado dirigido ao coração. Deus chama e chama eficazmente. Chama na rua, chama no hospital, chama no campo de futebol, chama na igreja, chama em casa, chama em qualquer lugar. E a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é eficaz. Quando aqueles a quem Deus escolheu, por quem Cristo morreu, escutam esta voz, atendem esta voz, porque aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. É por isso que a igreja precisa pregar até os confins da terra. Você e eu não sabemos quem são esses escolhidos de Deus. Isso não é da nossa competência, da economia, da soberania de Deus. O que Deus nos ordena é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos a todos, em todas as nações da terra, em todas as etnias. O quarto pilar dessa segurança, notem comigo no versículo de número 30, é a justificação. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Significa que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, nesse momento em que ele crê, há uma declaração de Deus como juiz, de que você então está quites com a lei de Deus, está quites com a justiça de Deus, e lá no tribunal de Deus você não deve mais nada. Porque na verdade, quando Cristo morreu naquela cruz, ele morreu em seu lugar, em seu favor, como seu substituto, como seu representante. Na verdade, a morte de Cristo foi uma morte substitutiva. Ele não morreu apenas para possibilitar a sua salvação, ele morreu efetivamente para salvar você. Ele morreu pelos seus pecados. De tal maneira que Jesus, em seu lugar, sofre o golpe da lei que você devia sofrer, bebe sozinho o cálice amargo da ira que você devia beber. E neste momento, Jesus sofre toda a penalidade que você e eu devíamos sofrer. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido de Deus, nós fomos sarados pelas suas pisaduras. E diz a Escritura então, que ele morreu no nosso lugar, em nosso favor, de tal forma que a lei de Deus foi completamente satisfeita, a justiça de Deus foi completamente satisfeita, quando ele, como nosso substituto, morreu em nosso lugar. E em virtude disso, a Bíblia declara você que creu no Senhor Jesus, justificado, já nenhuma condenação há mais
sobre a sua vida. Vale destacar que a justificação é um ato de Deus, não é um processo. É um ato legal, jurídico, forense, que você que creu não tem mais condenação sobre a sua vida, não tem mais penalidade sobre a sua vida. Lá no tribunal de Deus você foi declarado justo. Como é que isso aconteceu? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Logo diz a Escritura que nesse processo, primeiro, Deus não colocou na sua conta a sua dívida. Segundo, Deus colocou a sua dívida na conta do seu filho. Terceiro, ele paga essa dívida com o seu sangue, e ele rasga o escrito de dívida que era contra você, e agora então diz a Bíblia que Deus deposita na sua conta, acredita na sua conta, imputa a você a justiça do seu filho, de tal maneira que quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, está escrito lá, você não tem mais dívida, a sua dívida foi paga, e agora você tem um crédito infinito aqui em seu favor. Toda a justiça do meu filho Jesus está acreditada aqui em seu favor. Isso é justificação. É por isso que Paulo diz em Romanos 8:1, já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o quinto pilar destas declarações que nos dão segurança de salvação está no versículo 30. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Bom, você há de notar comigo que o verbo glorificar aqui está no pretérito perfeito, como um fato consumado. E não obstante, a glorificação como realidade histórica está no futuro, só vai acontecer quando Jesus voltar. Bom, então, talvez você pergunte, será que Paulo errou na gramática ou na teologia? Não é, Paulo não errou nem na gramática, nem na teologia. É que na mente de Paulo, o que acontece é o seguinte: se Deus amou você de antemão, se você foi predestinado por Deus, se você foi chamado por Deus, se você foi justificado por Deus, na mente de Deus e nos decretos de Deus, você já está glorificado, embora historicamente isso ainda venha a acontecer quando Jesus retornar. Mas nada, nem ninguém pode reverter este glorioso plano de Deus na sua vida, no que concerne a sua salvação. Portanto, você pode ter segurança da sua salvação. Essa segurança é garantida pelo projeto eterno de Deus, pela obra eficaz de Cristo na cruz e pela operação do Espírito Santo na sua vida. Diante disso, Paulo agora vai passar para 5 perguntas retóricas. Uma vez que fez 5 declarações estupendas, agora ele vai fazer 5 perguntas retóricas, todas elas reforçando esta verdade bendita de que você pode ter segurança da sua salvação. Primeira pergunta, versículo 31. Veja comigo. A primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Claro que Paulo não chega jamais a pensar que o diabo não é contra nós, que o mundo não é contra nós, que a nossa carne não é contra nós. Ele tem consciência disso. Não é essa a questão. A grande questão é: se Deus é por nós, então, ainda que o diabo, o mundo e a carne se voltem contra nós, não podem nos derrotar, uma vez que Deus é o soberano supremo do universo. Nada nem ninguém pode deter a sua mão, nada nem ninguém pode frustrar os seus planos. Então a nossa salvação está garantida exatamente no caráter de Deus, no ser de Deus, na pessoa de Deus, nos atributos de Deus, na fidelidade de Deus. Se Ele é por nós, então, ainda que todos sejam contra nós, nós ainda seremos mais do que vencedores. Segunda pergunta, verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Paulo parte de uma lógica do maior para o menor. Se Deus já nos deu o maior, o melhor, nos deu tudo, nos deu a si mesmo, nos deu o seu próprio filho, você acha agora que Deus abandonaria você? Deixaria você no meio da estrada? Desistiria de você? Você acha que Deus, tendo nos dado o seu próprio filho para morrer em seu lugar, em seu favor, Deus deixaria você agora na mão? O que Paulo está nos mostrando é que o mesmo Deus que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É que Ele não vai deixar você na mão, porque Ele já deu provas suficientemente robustas e eloquentes de que Ele tem o propósito de levar você para a glória. Isso já está nos decretos de Deus. É por isso que Paulo diz que já nos glorificou, muito embora isso há de acontecer historicamente quando Jesus retornar. Terceira pergunta de Paulo, retórica, está no versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo usa aqui uma linguagem jurídica, Paulo usa aqui uma linguagem de tribunais, Paulo usa aqui a linguagem das instâncias de poder. Nós temos aqui no Brasil, no nosso sistema do aparelhamento jurídico, várias instâncias de poder, primeira instância, segunda instância, terceira instância, e desta maneira, uma pessoa pode ter sido condenada numa instância e ser inocentada numa segunda instância, ou ter sido condenada na primeira e segunda instância e ter sido inocentada na terceira instância. Porém, o que Paulo está dizendo é que você já foi declarado justificado na última instância, dentro do aspecto jurídico do tribunal do céu, no supremo pretório divino, onde não tem mais corte de apelação, porque o supremo juiz, o próprio Deus, já justificou você. Então não há nenhuma chance de entrar no tribunal de Deus qualquer expediente de apelação para condenar você, uma vez que você já está declarado justo pelo próprio supremo juiz da Suprema Corte Celestial. Sua garantia é inabalável. Quarta pergunta que revela a segurança da sua salvação, está aí no versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Veja você que agora Paulo vai nos dar as bases legais, pelas quais você pode ter segurança de salvação. Porque algumas pessoas pensam que quando Deus nos justificou, ou o perdão de Deus, é como se Deus fizesse vistas grossas ao nosso pecado. É como se Deus olhasse, não tem problema não, deixa para lá. Eu amo você assim mesmo, eu perdoo você assim mesmo, eu salvo você assim mesmo. Não foi assim, não foi assim. Deus é justo. E a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus não recuou uma vírgula destas verdades solenes. O que Deus fez? O que Deus fez? Deus permanece absolutamente justo ao salvar você. Para não punir você e não condenar você, Deus providenciou um substituto justo, seu filho. E Deus colocou o seu filho como seu substituto e representante. Deus acionou o golpe da espada afiada da lei, não sobre você, sobre o seu filho. Deus derramou o cálice da sua ira, não sobre você, mas sobre o seu filho. Deus desamparou não a você, Deus desamparou o seu filho naquela cruz, porque naquele momento, a Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós, não havia beleza nele.
O próprio Pai, diz a Bíblia, agradou moê-lo naquela cruz. E Deus não desviou a sua ira do seu filho quando ele estava naquela cruz. Naquele momento, o filho foi golpeado pela ira de Deus, foi golpeado pela espada da justiça de Deus, e ele morreu pelos nossos pecados, diz as Escrituras, e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a nossa salvação está calcada em bases legais da justiça de Deus. É por isso que Paulo diz que o Evangelho se revela, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quando você entende essas verdades, você vai perceber que Deus exerceu plenamente a sua justiça, aplicando-a no seu Filho e trazendo para você e para mim a sua imensa misericórdia, a sua imensa graça salvadora. Mas Jesus morreu, diz o apóstolo Paulo, Jesus ressuscitou e ele está à direita de Deus e intercede por nós. É por isso que ele pode salvar totalmente aqueles que recorrem a ele. É o nosso grande sumo sacerdote, é o nosso grande advogado, Jesus Cristo, o justo. Mesmo que depois da sua morte na cruz cheguem diante do tribunal de Deus acusações contra a sua vida, Jesus se levanta e diz: Pai, por esse pecado eu morri, Pai, por essa transgressão eu verti meu sangue, Pai, aquele que creu em mim, ele já está justificado, porque eu sofri no meu próprio corpo a condenação que eu devia sofrer. E então, como nosso grande defensor, Jesus Cristo garante-nos a nossa completa redenção, a segurança inabalável da nossa salvação. Finalmente, a última pergunta retórica está aí no versículo 35. É uma pergunta existencial: quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo levanta algumas perguntas, algumas questões, algumas circunstâncias, algumas situações. Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? E nós poderíamos continuar com essas perguntas: ou pandemia? Ou quebradeira? Ou recessão econômica? Ou desemprego? Ou contaminação de um vírus, ou qualquer outra circunstância dramática que porventura nos atinge. O que Paulo está nos ensinando é que nenhuma circunstância, por mais dolorosa que seja, por mais extensa que seja, por mais profunda que seja, por mais reveses que deixem, nada, absolutamente nada pode afetar, pode arranhar, pode abalar essa completa segurança da nossa salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor.